Olá, prezados. Os últimos acontecimentos no mundo e particularmente no Brasil mostram que não é possível mais ficar-se em cima do muro. É hora de escolher o lado que se está e o caminho que se quer para o futuro, particularmente do Brasil. Vemos um grupo que apoia toda sorte de tirania, um grupo que produz cancelamento de profissionais e pais de família que não concordem com a sua ideologia, de grupos que se regozijam quando fatalidades acometem pessoas conservadoras. Isso não pode ser considerado normal. Isto é uma insanidade. Então, se você concorda com os conteúdos desse canal, deixe seu like, compartilhe, façam um comentário. Sobre esse tema, o colunista Brandon Smith, do site altmarket.us, traz um artigo em que aborda mais profundamente essas questões. O artigo "Esquerdistas apoiam a tirania, conservadores não. É hora de separar." Abre aspas para Brandon Smith. Esquerdistas não têm mais como fingir. Esquerdistas baseiam toda a sua plataforma no coletivismo e na centralização. Eles dizem estar lutando pelo bem maior das massas, quando na verdade estão beneficiando uma pequena minoria, uma elite muito rica. E aqui um comentário. Veja-se o que aconteceu nesses 20 meses de pandemônio, a maior transferência de renda da história da humanidade. Quando pobres ficaram muito mais pobres, a classe média está desaparecendo e os bilionários muito mais bilionários. Não há moderados e imparciais nessa luta. Ou você é a favor da tirania, do domínio intensivo do governo na vida das pessoas, ou você não é. E é hora de parar de fingir. A esquerda é obcecada pelo controle sobre como as pessoas vivem, como agem e até como elas pensam. Questões como ideologia de gênero, teoria racial crítica, Black Lives Matter, censura das Big Techs, confinamentos, a obrigatoriedade de imunizantes mostram como é grande a diferença entre os esquerdistas e os conservadores. Não por acaso os esquerdistas adoram colocar um paninho na frente da cara, pois esse paninho esconde a sua verdadeira natureza. Vejamos mais detalhadamente. Esquerdistas continuam a defender controles covidianos, mesmo depois de quase 2 anos de fracasso e de falta de honestidade científica. Aliás, o que os esquerdistas menos querem é se envolver em um debate honesto. Justificam toda a opressão sob a falácia de salvar vidas e tratam logo de rotular quem se apoia em dados da realidade com os adjetivos de sempre. O principal, negacionista. Esquerdistas apoiam a doutrinação das crianças, os distúrbios provocados pelo Black Lives Matter, a destruição da propriedade privada, ao mesmo tempo em que recebe centenas de milhões de dólares dessas mesmas corporações e instituições que fingem odiar. Esquerdistas defendem a censura das Big Techs, assim como também defendem a censura a qualquer pessoa ou grupo que discorde da sua narrativa. Os conservadores são constantemente obrigados a se auto-editarem, trocando palavras e frases para que não sejam defenestrados das redes sociais e para que não sejam vítimas de comentários como discurso de ódio ou desinformação científica. Esquerdistas apoiam bloqueios e a destruição arbitrária de centenas de milhares de empresas que eles consideram não essenciais, assim como defendem o paninho da cara, mesmo diante de dados que mostram que esse pano nada contribui para conter as altas taxas de infecção. E agora defendem alegremente a inoculação de substâncias experimentais e concordam com todas as ameaças para intimidar aqueles que não se rendem.
As diferenças são gritantes e óbvias. Esquerdistas adoram a escravidão. Conservadores amam a liberdade. Esquerdistas querem perpetuar a tirania. Se você quer ser livre, certifique-se de estar rodeado de conservadores, ou seja, um deles. Essa é a realidade. Também é ingenuidade acreditar que essa divisão vai desaparecer. Existem princípios e ideias que são mutuamente exclusivos. Eles não podem existir dentro da mesma sociedade ao mesmo tempo. Há momentos da história em que grupos crescem a partir do desejo de controlar os outros ou o desejo de permanecerem livres. Estamos vivendo esse tempo histórico. A esquerda política é uma antítese aos princípios conservadores de diminuição do Estado, da liberdade individual, do livre mercado, dos valores familiares, da valorização do mérito. É por isso que é preciso organizar a resistência, pois não podemos continuar a conviver com essa nefasta agenda esquerdista. É hora de parar de tratar a separação, a divisão como algo totalmente ruim. Às vezes é saudável e necessário. Às vezes, nações e culturas são destruídas por dentro por se recusarem a separar o joio do trigo e a definir suas fronteiras morais. O direito de dividir é, na verdade, uma das formas mais poderosas de liberdade que existe e é uma das maiores proteções contra os movimentos autoritários de esquerda em nosso meio. Fecha aspas para Brandon Smith. Também sobre esse assunto, um amigo do Facebook, um médico residente em Campinas, Pedro Poças, escreveu em sua página um texto que vale a pena trazer para vocês. Segundo Pedro Poças, o esquerdismo cultural que prega a subversão dos valores, o desmonte da linguagem, a relativização entre a verdade e mentira, a implosão da família tradicional, o garantismo judicial que permite a soltura de bandidos, a prisão de inocentes, a criminalização policial, tem gerado uma série de acontecimentos muito distante da realidade e tem produzido fenômenos estarrecedores no Brasil, como idolatria a um patrono da educação em um país que está entre os piores níveis educacionais do mundo, exaltação de um traidor da pátria, terrorista e assassino, que é visto como uma vítima e um herói que luta pela democracia, quando na verdade sempre lutou pela implantação de uma ditadura comunista totalitária. Nomeação para uma academia que deveria ser composta pelos melhores escritores a uma pessoa que nunca publicou um livro sequer. Nomeação para a Suprema Corte de juízes que deveriam ter notório saber jurídico, mas foram reprovados em concursos públicos ou nunca exerceram a magistratura. Sindicatos defendendo a demissão de trabalhadores. Promoção de ativistas políticos como especialistas em áreas que desconhecem completamente, como segurança pública, medicina, educação, ciências em geral. Enfim, a colonização de todas as áreas por agentes panfletários. Obviamente, quando as narrativas lutam contra a realidade, os únicos afetados são aqueles que insistem na negação insana do que acontece, mas isso afeta os que vivem ao redor. Não há como narrativas mudarem o real por sua imposição. É evidente que um mundo invertido, impossível e descolado da realidade que a esquerda defende, só pode resultar em caos e insanidade. Esses engenheiros sociais sabem há muito tempo que a única realidade possível de ser manipulada e dominada é a sua realidade mental. Nada podem contra o real. É através da manipulação da sua mente,
quando infundem na sua mente dúvidas, incertezas, medo, insegurança, incapacidade de pensar através de uma linguagem imprecisa que não descreva os fatos e ausência de valores morais que te enfraquecerão e dominarão. O esquerdismo cultural é uma doença mental. Cuide-se para não enlouquecer. Esse é o objetivo deles. Sobre isso, então, temos o livro aqui, A Mente Esquerdista, sobre as causas psicológicas da cultura política, que eu não só recomendo, como também farei uma resenha do livro no próximo vídeo. Eu sou Thaís Scalco Corazza e hoje são 15 de novembro.